como lidar com pessoas difíceis. Difícil, né? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no programa hoje. Aguarde aí. Pessoas difíceis. Não é fácil, né? Não é não. Parece que elas existem em vários lugares. E, por que não dizer, às vezes elas parecem que se multiplicam ao nosso redor. Elas podem estar presentes na nossa família, num grupo social, no nosso trabalho. E algumas vezes a gente olha para essas pessoas e nem acredita que elas existem. A gente poderia até brincar que são inacreditáveis algumas vezes. Bom, querendo ou não, é isso mesmo. Elas existem e estão aí. A gente precisa procurar entender um pouquinho para saber lidar com essas pessoas no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando a gente fala de pessoas difíceis, a gente fala de pessoas que perturbam o ambiente, pessoas que de alguma forma estão perturbadas internamente. E, na maioria das vezes, nem elas mesmas sabem disso. E a gente também fica naquele movimento junto com essas pessoas e tem a dificuldade de perceber que elas têm dificuldades. Bom, então vamos pensar um pouquinho como aprender a lidar com elas. Bem, elas têm dificuldades em várias áreas. Elas têm dificuldade de lidar com frustração, elas têm dificuldade de lidar com qualquer tipo de decepção, elas têm muita desorganização interna. E talvez por isso elas tenham tanta dificuldade de se relacionar com o mundo de uma maneira geral. Elas têm muita dificuldade de relação interpessoal. E assim, muitas vezes fica difícil mesmo para a gente lidar com elas no nosso dia a dia. E aí você deve estar me perguntando, e aí? Como é que eu faço? Às vezes eu não dou conta de ficar ao lado dessa pessoa. E muitas vezes eu sou obrigada a estar ao lado dela. Então, a primeira dica que eu falo para você é tenta entender que essa dificuldade é dela e não é sua. Porque em alguns momentos você acaba comprando essa desorganização que ela traz para o ambiente e você achando que é você. Mas não é não, é ela mesma. E que infelizmente ela traz dentro dela. Essa desorganização interna cria uma certa dificuldade que muitas vezes ela não consegue enxergar, ela não consegue ouvir e também tem uma dificuldade de verbalizar o que ela quer naquele momento. Elas têm muita dificuldade de separação, abandono. Toda a percepção do mundo é muito complicado para ela. Em algumas histórias a gente percebe que essas pessoas têm histórias complicadas na infância. Um diagnóstico muito comum na psicologia é a gente chamar essas pessoas de borderline. Mas eu prefiro nesse momento esquecer até dessa palavra e lidar apenas com essas pessoas difíceis. Muitas vezes a vida é muito difícil para elas. A gente não consegue ver, claro, no dia a dia. Afinal de contas, elas perturbam a gente também. Mas para elas é como se a vida fosse muito fácil para todo mundo, menos para ela. Porque ela tem essa dificuldade no dia a dia. Bem, e aí você me pergunta, e aí, Tereza, como é que eu faço para lidar com essas pessoas? Bem, a melhor maneira que você tem é de colocar algum tipo de filtro mesmo e saber lidar com o que é necessário, não se envolvendo muito, não mergulhando muito no mundo dessa pessoa, porque muitas vezes quando isso acontece é a gente que fica perturbado mesmo. São tantas informações, são tantas desorganizações dentro dessa pessoa que a gente acaba também absorvendo isso. Porque de uma forma ou de outra, ela traz isso para o ambiente. E sabe por que ela traz? Porque ela não consegue lidar com a vida. Então muitas vezes ela precisa colocar isso no mundo. E aí quem está em volta acaba absorvendo mesmo. Bom, o que eu deixo para você hoje então é uma dica fundamental para lidar com essas pessoas. Tenha filtro e comece a examinar, enxergar, ouvir de uma outra forma. Tenha um novo olhar para essa pessoa. Eu gosto de falar de compaixão. Não estou dizendo para você ter peninha, não é bem isso. Mas que você possa entender que é o que dá para ela. E assim,
também perceber o que dá para você nessa relação aí, seja ela em que esfera na tua vida, ok? Espero ter deixado uma dica aí para tornar o seu dia a dia melhor. E eu fico te aguardando no próximo programa. Até lá! Curtiu o nosso canal? Agregou algum tipo de conhecimento para a sua vida? Você sabe qual é o objetivo desse canal? Falar de vida, de coisas da vida cotidiana. Assim, é muito importante que você se inscreva, toque naquele sininho lá para fortalecer esse canal aqui. Assim, mais uma vez eu vou te pedir, curta, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. É fundamental para a gente receber o seu feedback, ok? Bom, eu fico te aguardando aqui no próximo programa. Tchau!